Olá. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui um agradecimento imenso pela companhia de quem acompanha a nossa análise de hoje. É um prazer enorme. Sempre muito bom estar aqui. Com certeza. É um privilégio gigante dedicar esse tempo em conjunto para desbravar temas relevantes e, sabe, mergulhar naquelas histórias que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. E hoje a gente tem um material riquíssimo para analisar, né? Exato. Mas logo de início, para que todo mundo saiba direitinho o contexto da nossa conversa, vale muito ressaltar que essa nossa produção de hoje é uma realização da DDE Comunicação. Um aviso super importante para quem está chegando agora. Isso. E hoje, a nossa missão principal é desvendar como um dos pilares fundamentais da agência funciona na prática, que é o marketing editorial estruturado. Essa é tipo uma discussão essencial no cenário atual da comunicação. Porque existe uma tendência muito forte no mercado contemporâneo de tentar vender produtos ou serviços o tempo todo. Aquela coisa da interrupção constante, né? Exatamente. Aquele modelo de buscar a atenção a qualquer custo, interrompendo quem está consumindo um conteúdo. O marketing editorial, contudo, ele segue um caminho diametralmente oposto. Ah, ele constrói valor. Isso. A estratégia aqui foca na construção de valor a longo prazo. É criar um ecossistema de conteúdo tão rico, mas tão rico, que o público escolhe consumir aquele material voluntariamente. E para nossa conversa de hoje, eu já quero estabelecer uma regra de ouro aqui. A gente vai evitar sumariamente qualquer tipo de digressão cansativa sobre a origem teórica desse termo, sabe? Apoiado. Nada daquele contexto histórico excessivamente abstrato sobre o conceito de storytelling. Porque, convenhamos, ninguém quer ouvir uma aula teórica árida agora. A ideia é ver como essa engrenagem funciona no mundo real. Com peças tangíveis. E para ilustrar essa aplicação de forma bem cristalina, a gente vai explorar a fundo um material que serve como um verdadeiro estudo de caso prático hoje. Conta para nossa audiência qual é a fonte. A nossa fonte principal é uma edição extremamente rica da revista BDE, Sua Vitrine Regional. Para contextualizar quem nos ouve, é muito importante frisar que essa publicação tem um foco claro na valorização, no resgate da cultura e também na preservação da memória da zona sul da cidade de São Paulo. O que já é um trabalho fantástico por si só. Sem dúvida. E a joia da coroa dessa edição específica é uma reportagem especial sobre a trajetória, o legado e os 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro. Nossa, e o que salta aos olhos logo nas primeiras páginas desse material não é uma lista burocrática das instalações do clube. Nada daquelas tabelas chatas de serviços. Exato. Não é um panfleto. É a construção minuciosa do cenário. O contraste que eles criam beira ao cinematográfico. Basta imaginar a situação. Temos a metrópole frenética de São Paulo, com aquele trânsito interminável. O asfalto absorvendo calor, aquela poluição visual. Sim, e aquele barulho urbano constante que a gente conhece bem. Mas aí, de repente, ao cruzar os portões do clube lá na rua Visconde de Tauná, o texto descreve a entrada num verdadeiro portal temporal. É uma mudança de atmosfera instantânea. A revelação é a de que existem 72 mil metros quadrados de Mata Atlântica totalmente preservada, pulsando vida bem no coração fervilhante da Zona Sul paulistana. E é precisamente aqui que a gente já identifica o primeiro grande trunfo do marketing editorial dessa publicação. Como assim? Pensa bem. Se o texto se limitasse a informar de maneira fria que o local possui uma ampla área verde, a gente estaria lendo um mero folheto informativo. O que a equipe da BDE Comunicação fez foi investir pesadamente em evocadores sensoriais. Nossa, muito! A leitura te transporta de um jeito... Isso. Através da descrição do ruído suave e rítmico dos cascos dos cavalos batendo na terra batida, o sussurro do vento balançando as árvores centenárias, O canto nítido de pássaros como sabiás e sanhaços. o mais fascinante é a constatação do texto de que, dentro daquele perímetro, os sons da natureza competem diretamente com a barreira sonora do trânsito de São Paulo e vencem. É incrível. Eles vencem a cidade. Dá quase para sentir a mudança de temperatura lendo a matéria. E o cheiro da terra úmida. O impressionante dessa história em Santo Amaro é que o local rapidamente ganha ares de um oásis de resistência na narrativa. Afinal, a fundação remonta a setembro de 1935.
Quase um século resistindo à especulação imobiliária mais agressiva que o país já viu. Se a gente analisa esse ponto sobre a ótica do posicionamento de marca, essa resistência histórica constrói uma identidade arquetípica de guardião. Guardião da memória e da natureza. Perfeito. A revista, em momento algum, soa como se estivesse desesperada para comercializar títulos associativos. A estratégia editorial está ancorando o sentido e estabelecendo a instituição como um autêntico patrimônio cultural e ambiental vivo. E quando uma marca consegue se posicionar genuinamente como defensora de algo tão precioso, ela deixa de apenas atrair clientes, né? Ela passa a recrutar defensores fervorosos para a causa dela. É um engajamento emocional que publicidade tradicional raramente alcança. Raramente mesmo. E uma vez que esse cenário magistral está montado na mente de quem lê, a narrativa avança para apresentar os personagens reais. Ah, os personagens. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque uma das memórias históricas mais intrigantes que a matéria resgata é a lenda dos famosos capacetes brancos. Isso lá na década de 60, certo? Exato, década de 1960. A imagem que eles descrevem é muito viva. Eram jovens inquietos, com a energia transbordando. Eles não se contentavam minimamente em ficar apenas dando voltas contínuas nas pistas de treino fechadas durante os fins de semana. Eles ansiavam por liberdade. E a inclusão desse relato específico não é um mero detalhe pitoresco, viu? Não, de jeito nenhum. O que é fascinante aqui é que, do ponto de vista da curadoria de conteúdo pro marketing, resgatar essa lenda atua diretamente na criação de um mito fundador para a cultura interna do clube. Toda grande marca tem sua mitologia. Faz todo sentido. E as peripécias deles eram dignas de nota. A matéria detalha que esses cavaleiros saíam em grupos para explorar a região do Morumbi, que naquela época ainda era uma área extremamente selvagem e inóspita. Muito diferente do Morumbi de hoje. Totalmente diferente. E eles não paravam por aí. Eles desciam as encostas da Serra do Mar e iam parar nas areias das praias lá no Guarujá, em São Sebastião. Pelo caminho, saltavam cercas de propriedades, atravessavam rios com correntes fortes, desciam barrancos íngremes. Uma loucura. E o apelido capacetes brancos surgiu justamente do contraste visual estético e até divertido que ficava no final do dia. Os capacetes brancos, impecavelmente polidos, contrastando com os rostos e os uniformes todos cobertos pela lama e poeira de horas de pura aventura. Tem uma anedota bem particular na revista que ilustra perfeitamente essa dinâmica de camaradagem e ousadia, não tem? Assim, uma história impagável, diga-se de passagem. A fonte relata que, numa certa ocasião, um tenente da cavalaria argentina estava visitando as instalações do clube e acabou sendo convidado por esses jovens para participar de um desses percursos desafiadores. Já prevejo o que aconteceu. Pois é. Durante o trajeto, o grupo se deparou com um barranco quase vertical, de nada menos que 3 metros de altura. O grande detalhe técnico era que o cavalo precisava dar um salto com precisão bem no meio da subida para conseguir apoio e terminar de escalar. Um salto super técnico. Muito. E o tenente argentino confiou na técnica, tentou a manobra e, bem, caiu do cavalo. Levantou, tentou uma segunda vez e sofreu uma nova queda. Nossa. Na terceira tentativa, com a adrenalina de todo mundo já nas alturas, os cavaleiros brasileiros que já tinham passado pelo obstáculo começaram a brincar com a situação. E gritaram para ele em alto e bom portunhol aquela frase que ficou para a história. Qual foi? Para la cavalleria argentina, mañana tenta outra vez. Fantástico. E essa passagem pode parecer, à primeira vista, apenas uma quebra cômica, destinada a deixar a leitura mais leve. Contudo, observando pela lente da engenharia do marketing, focado em narrativas, o uso dessas anedotas é cirúrgico. É premeditado. Sim. Ajuda a construir o que chamamos de arquétipo do explorador misturado com o do rebelde bem-humorado. A narrativa demonstra simultaneamente uma cultura de paixão visceral e extrema coragem, mas sem deixar de lado a exigência técnica. Afinal, os brasileiros conheciam a técnica e superaram o obstáculo, enquanto o militar de fora, não. Exato. Quando a BDE Comunicação decide colocar os holofotes sobre essa memória, ela está implicitamente definindo os valores atemporais da instituição.
cria-se um senso de pertencimento fechado, baseado na audácia e no companheirismo. São gatilhos poderosíssimos para fidelização, né? Fortíssimos. Quem consome esse conteúdo passa quase que inconscientemente a desejar ser parte dessa tribo destemida. E foi justamente essa cultura fundamentada na audácia e na resiliência que pavimentou um caminho muito nítido para a excelência esportiva de alto rendimento no clube. A transição que a revista faz, saindo da rebeldia dos anos 60, direto para o rigor das arenas olímpicas contemporâneas, é muito fluida. Eles introduzem grandes nomes, certo? 2 nomes colossais forjados nas pistas de Santo Amaro. Começando por uma lenda do esporte nacional, o Doda, Álvaro Afonso de Miranda Neto. O perfil do Doda na reportagem representa aquela jornada clássica do herói esportivo, onde o talento bruto é identificado cedo e lapidado metodicamente até o topo. Precisamente. Ele começou nas escolinhas preparatórias do próprio clube hípico quando tinha somente 10 anos de idade, lá em 1982. O desenvolvimento dele foi vertiginoso. Representou o Brasil em 4 Olimpíadas. E trouxe de volta as medalhas de bronze por equipes em Atlanta e em Seul, sem contar o ouro no Pan-Americano. A trajetória dele, por si só, já chancela a estrutura de excelência da instituição. Mas a grande sacada do material é entender que apenas elencar vitórias olímpicas pode tornar a narrativa meio distante de quem está lendo. É verdade, vira só um currículo. Isso. Por isso, a segunda história biográfica apresentada eleva a comunicação a um patamar de profunda humanidade e conexão empática. Trata-se da trajetória do Rodolfo Riscala. E aqui entramos no conceito vital da comunicação corporativa moderna. O poder da vulnerabilidade. Exato. O poder absoluto da vulnerabilidade. Durante décadas, as marcas adoravam projetar imagens blindadas de perfeição inabalável. Hoje, o mercado entende que a conexão mais enraizada acontece através das fraturas, das lutas cruas e do relato honesto de superação. A trajetória do Rodolfo muda por completo o tom da leitura. Adiciona uma carga dramática de tirar o fôlego. O detalhe é que ele tem raízes profundas lá. Ele praticamente nasceu dentro do clube, já que a mãe e o avô já eram sócios ativos. O talento dele por adestramento se revelou bem cedo também. Muito cedo. Mas o grande ponto de inflexão ocorre em 2015. Rodolfo morava na França, treinando focado para buscar uma vaga nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E foi então que ele sofreu um abalo duplo devastador. Primeiro, a perda do pai. Sim, o luto súbito pelo pai. E apenas 2 semanas após esse trauma emocional, ele contraiu uma cepa de meningite bacteriana extremamente agressiva. As consequências relatadas no texto são extremas. E de fato foram. A sobrevivência dele, depois de semanas em coma, exigiu procedimentos cirúrgicos drásticos. A amputação das 2 pernas, a perda de grande parte da mão direita e dedos da mão esquerda. Para qualquer avaliação técnica sobre esportes de elite que exigem uma precisão micrométrica, o senso comum sentenciaria que aquele era o fim da carreira dele nas pistas. Mas a narrativa documenta uma ressurreição esportiva que desafia a nossa compreensão dos limites humanos. Desafia mesmo. Poucos meses após as amputações, o Rodolfo encontrou forças para estar de volta à sela de um cavalo. A culminação de todo esse esforço ganhou contornos épicos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2021. É uma imagem que não dá para esquecer. Impossível. O texto eterniza o momento em que ele conquista a inédita medalha de prata no adestramento paralímpico, formando conjunto com o cavalo Dom Henrico ao som de Aquarela do Brasil. É uma das imagens mais poderosas do nosso esporte recente. E a forma astuta com que o material amarra essa história monumental aos valores intrínsecos do clube é fantástica. Durante a entrevista, o Rodolfo afirma que o clube hípico sempre funcionou como o quintal de casa da vida dele. Quintal de casa. Dá uma sensação de pertencimento absurda. Sim, e além disso ele faz uma analogia que merece ser dissecada pela gente. Ele diz que a equitação ensina uma disciplina diária que não permite concessões, com uma frase muito marcante. Ele diz que um cavalo não é uma moto que você desliga e pega no dia seguinte. Essa analogia é brilhante. Fica evidente a diferença abissal entre lidar com uma máquina inanimada e firmar um compromisso de vida que envolve responsabilidade sobre outro ser vivo.
Transportando essa fala para o universo das estratégias de marketing, ilustra a disparidade entre uma transação comercial fria e a nutrição de um relacionamento contínuo. Relacionamentos de verdade exigem manutenção diária. Cuidado ininterrupto, empatia recíproca. O relato do Rodolfo não atesta apenas que o espaço forja campeões. Atesta que existe uma rede de apoio capaz de acolher e ajudar a reconstruir o ser humano perante a adversidade mais extrema. Seguindo essa mesma linha sobre a importância do cuidado constante, a narrativa dá uma aula de sensibilidade ao virar os holofotes para os bastidores do clube. Campanhas tradicionais cometem o erro de focar só nas estrelas, em quem está no topo do pódio. O que acaba limitando muito o potencial de engajamento, não é? Totalmente. Mas a decisão da revista de dedicar um espaço nobre para olhar de perto os verdadeiros guardiões da tradição altera toda a perspectiva da leitura. Trazer à tona as vivências dos heróis anônimos do cotidiano é uma técnica de humanização de marca das mais sofisticadas. Fica impossível não se envolver como a reportagem destaca figuras singulares como Paulinho. Ele é o encarregado de jardinagem e manutenção verde há 22 longos anos. Estamos falando do homem que conhece o estado de cada árvore daquele ecossistema gigantesco. 22 anos dedicados àquele lugar. E a aspa que a redação escolheu do Paulinho carrega uma simplicidade lírica impressionante. Ele afirma que naquele ambiente a natureza abraça e confidencia que a sensação diária ao cruzar o portão para o trabalho é a de ter deixado a selva de pedra para trás. Quando o marketing corporativo dá voz a um jardineiro com a mesma reverência que confere aos medalhistas olímpicos, a mensagem enviada à sociedade é avassaladora. Mostra que todas as peças dessa engrenagem têm valor inestimável. Exato. Essa escolha não apenas humaniza, mas constrói um escudo de integridade ao redor da instituição. E o texto mostra que essa integridade transborda da administração direto para a comunidade, algo que fica bem detalhado quando abordam a gestão administrativa do clube. Fica nítido destaque para o trabalho estratégico da gestão, sob o comando do presidente Francisco Mari, o Kiko, e do vice-presidente Dr. Ivan Abrão, cujo mandato vai até dezembro de 2025. A leitura evidencia que o legado desse ciclo diretivo foi expandir a visão da instituição para muito além das próprias fronteiras físicas. E sociais também. Sim, esse movimento reflete o que o mundo corporativo moderno define como integração com os stakeholders, com toda a sociedade ao redor. E o material documenta ações, não promessas. O maior exemplo é o programa de ecoterapia, né? Perfeito. Uma iniciativa que usa os cavalos de forma terapêutica para o tratamento de pessoas com deficiências e também a consolidação de programas que abrem o espaço para escolas da rede local realizarem visitas focadas em educação ambiental prática. O impacto disso é imensurável se a gente pensar nas crianças da Zona Sul paulistana, que por conta da segregação urbana, muitas vezes crescem perto do clube, mas nunca veriam o cavalo ao vivo ou caminhariam numa floresta tão preservada. Sem esse programa seria impossível. E o movimento de inclusão ganha ainda mais força quando mencionam a abertura das arquibancadas e do restaurante para os moradores das redondezas nos dias de competições. Promove uma democratização real do acesso. Tem uma aspa emblemática do Dr. Ivan Abrão que consolida essa filosofia. Ele pontou o seguinte: o clube não é uma ilha, somos parte de Santo Amaro. É uma declaração muito forte. O clube não é uma ilha. Poucas frases resumem tão bem a quintessência do marketing de propósito. Uma organização que ostenta quase um século de idade não consegue garantir a sobrevivência a longo prazo, apegando-se só ao prestígio isolado do quadro de associados. Ela tem que se integrar. Exatamente. Ela garante seu futuro tornando-se indispensável e profundamente respeitada pela vizinhança. E a inteligência da curadoria de conteúdo brilha ao não encerrar a história só no presente. Tem o anúncio da nova gestão, certo? Isso. Ao anunciar que a partir de janeiro de 2026, os destinos do clube passarão para o comando de uma nova diretoria eleita, liderada por Karine Ivone Smith e William Almeida Oliveira Filho, a narrativa oferece uma garantia sutil. A de que a roda não vai parar de girar? Que o legado de integração comunitária e desenvolvimento esportivo tem um plano desenhado para continuar prosperando. E no fim das contas,
O que a gente tira de todo esse mergulho em informações e histórias tão emocionantes, sintetizando a nossa análise, a conclusão é que a revista BDS Sua Vitrine Regional capturou com uma sensibilidade ímpar a alma desse ícone histórico. Não entregaram um agrupamento frio de dados. Longe disso. Ao documentar essas vidas e traduzir essa herança em texto, a gente teve o privilégio de analisar uma aplicação irretocável do marketing editorial. A agência pegou fatos brutos e entregou significado, instigou a emoção autêntica e formulou um senso de pertencimento. A lição que fica para qualquer profissional da área é a vasta diferença entre tentar persuadir o público a comprar um produto e fazer um convite para que as pessoas integrem uma história de valor. Uma diferença gigantesca. Quando o arco narrativo é tão bem lapidado, o interesse em usufruir do espaço físico, de uma aula de equitação ou de um bom convívio social, brota não como uma venda forçada, mas como uma consequência extremamente orgânica do encantamento com a lenda. Chegamos à reta final do nosso encontro de hoje e não poderíamos terminar sem registrar nosso agradecimento profundo pela valiosa companhia de todas as pessoas que dedicaram seu tempo para refletir e explorar essas descobertas com a gente. É sempre muito enriquecedor compartilhar essas análises. Demais! E como combinamos lá no começo, aqui vai um chamado à ação essencial para nossa audiência que se sentiu inspirada. Para quem quiser saber mais, acesse o site bdpromo.com.br. Eu vou fazer questão de repetir a URL bem pausadamente para não ter erro na hora de anotar. bdpromo.com.br. Um site cheio de informações valiosas. Com certeza. Quem navegar por lá vai encontrar uma série de outros detalhes incríveis e curiosidades adicionais sobre a trajetória gigantesca do Clube Hípico de Santo Amaro. Vão poder entender mais a fundo os processos da agência BDE Comunicação e, principalmente, terão a chance de solicitar o envio de um exemplar físico dessa revista. Vale muito a pena ter essa peça em casa. Uma daquelas peças gráficas que enchem os olhos, um material para colecionar mesmo. E para colocar um ponto final oficial na nossa análise detalhada de hoje, eu gostaria de deixar um pequeno desafio mental flutuando no ar para a reflexão de quem nos escuta. Adoro esses desafios. Manda! Vivemos inseridos nas engrenagens de uma malha urbana extremamente veloz e implacável. Uma cidade que muitas vezes não para sequer por um segundo para respirar e que não raramente prefere atropelar suas próprias raízes e memórias por toneladas de concreto armado. É a triste realidade das grandes metrópoles. Levando isso em conta, pare e se pergunte: quais outros oásis históricos fascinantes e quantas outras narrativas de resiliência e superação heróica não poderiam estar agora mesmo perfeitamente camuflados, invisíveis no meio do caos das nossas próprias rotinas? Uma excelente pergunta. Pelas avenidas que a gente cruza todos os dias no modo automático. Talvez existam dezenas de legados operando silenciosamente, apenas aguardando pacientemente que o olhar treinado e a pena afiada de um projeto de marketing editorial cuidadoso surjam para lhes conceder a luz do dia que tanto merecem. Fica lançada a reflexão. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de quem acompanhou até aqui. Muito obrigado e até a nossa próxima análise.